Olha, gente, ontem a Secretaria Municipal de Educação divulgou uma lista provisória, né, com os nomes dos beneficiários do precatório do Fundef. Essa relação, inclusive, você encontra acessando o nosso site fmatitude.com.br. Essa é mais uma etapa e aí sinaliza exatamente que a partir desse momento se aproxima, né, o momento tão esperado por esses profissionais, né, que são os beneficiários, de receberem esses valores do precatório do Fundef. O nosso repórter Maicon Rios conversou com a secretária, a professora Patrícia Pinheiro. Ela explica exatamente o processo, em especial como é que se deu, né, essa base de cálculo, esses dados apresentados, portanto, nessa relação, e qual é a próxima etapa dentro desse processo para se chegar finalmente à liberação aí do pagamento do precatório do Fundef. Vamos conferir. Eu converso no Jornal Integração de hoje com a professora Patrícia Pinheiro, secretária de Educação de Itapajé e presidente da comissão que trata sobre o precatório. Secretária, foi publicada uma relação, lista com nomes e também valores que serão destinados a pessoas que serão beneficiadas por este pagamento. Aonde esta lista pode ser acessada também e qual a base de cálculo que se dá para que se chegue a esses valores de cada um dos contemplados. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Atitude. E assim, é com um enorme prazer que nós estamos aqui mais uma vez conversando sobre esse assunto, que é o pagamento do precatório. Como o Maicon já falou, a lista já foi disponibilizada ontem, aproximadamente 1h30 da tarde. Essa lista está disponibilizada no site da Prefeitura. Ontem a gente fez a publicação da lista, da lei, do decreto e do requerimento. E uma coisa que eu quero enfatizar é a questão do decreto. Muitas pessoas contestam essa questão da gente colocar o nome com os valores. Mas o decreto ele é claro, ampla divulgação da lista de beneficiários com nome, tempo de serviço e valores. Então, nós não podemos fazer diferente do que tem no decreto. E assim, nós fizemos todo o levantamento, algumas pessoas estão contestando, estão no seu direito, mas nós só podemos colocar o que foi encontrado. Eu sei que vai ter servidores que trabalhou, e tudo, mas a gente só pode reavaliar, colocar na nossa planilha depois que você conseguir a prova de que você trabalhou e trazer até a SME. Nós temos uma servidora aqui que está à disposição para fazer o recebimento dos recursos. De segunda até quinta-feira, nós estamos aqui de 8 ao meio-dia e das 14 às 17. Dia de sexta, nós só estamos de 8 da manhã até o meio-dia. É óbvio que pela relação há valores bem diferentes entre um servidor e outro da época trabalhada. Tem algumas pessoas com valores bem pequenos, mas em compensação há outros com valores expressivos. Qual a base de cálculo que se dá para que se chegue a esse percentual de valor para cada um desses servidores? Também tem no decreto, Maicon, que ia se levar em conta o tempo trabalhado e a carga horária. Nós sabemos que o período é de junho de 2001 a junho de 2006 e todo o ano de 2016. A gente olhou esse período. Dentro desse período, nós vimos o quê? Quem tem 100 horas e quem trabalhou por 100 horas e quem trabalhou com 200 horas. Nas fichas financeiras tem essas informações. Quem trabalhou por 100, quem trabalhou por 200. E fizemos todo esse levantamento. Foi de comum acordo, na primeira reunião da comissão, de que iria ser pago igualmente para todo mundo, só pela carga horária. Porque anteriormente existiam cálculos que iam pagar pelo salário. Se você fosse coordenador, você ia ganhar mais. Se você fosse diretor, você ia ganhar mais. Aquela primeira lista que surgiu, quando tinha aquele valor bem alto, nós vimos uma discrepância bem maior do que foi vista agora, porque foi uma decisão da comissão que seria valores iguais para todos. O que vai mudar? A sua carga horária. Quem tem 100 e quem tem 200. Existe um valor de 100 horas e aí depois, ao final de toda a análise desse período, nós transformamos tudo em 100 horas e multiplicamos pelo valor encontrado.
E o tempo também de serviço vai constar nesse cálculo? O tempo de serviço é isso. A gente fez todo o levantamento. Por exemplo, 2001 só são 6 meses. Né? Então, a gente contou. Nesses 6 meses, quem tem 200 horas vai ter 6 meses de 200 horas. Quem não tinha, só tinha 100, 6 meses de 100 horas. Ao final do cálculo, a gente transforma tudo em 100 horas e multiplica pelo valor encontrado. Bom, para quem contesta em relação às horas trabalhadas que está como 100, mas no entanto, na época trabalhava por 200 horas. E aí, secretário? Nesse período de 15 dias corridos, que tem no decreto também, a contar de hoje, você tem 15 dias corridos para reunir suas provas, que será sua ficha financeira ou seu contra-cheque daquela época. Você reúne essas provas, preenche o requerimento e nos entrega. Ah, mas na minha ficha financeira tem que eu trabalhei só 100 horas, mas eu trabalhei foi 200 horas. Eu não posso fazer nada, porque a gente tem que ir no que tem na ficha financeira. Caso você tenha como provar que você trabalhou essas 200 horas e não recebeu, e aí já é outro processo, você vai ter que entrar na justiça e aí fica com o fundo de reserva dos 5%. Mas tudo que você conseguir provar, contra-cheque ou ficha financeira, a comissão vai se reunir a cada 3 dias. Próxima reunião da comissão, terça-feira, às 17 horas. Todo mundo que entregar até terça-feira, a gente já vai olhando, todo mundo junto, deferindo ou indeferindo. Ao final dos 15 dias, nós vamos lançar a lista oficial definitiva com o saldo que nós temos na conta do precatório. Secretário, uma pergunta até que foi enviada pelo rádio hoje mais cedo, é uma pessoa perguntando, eu vi a relação, trabalhei no período, mas meu nome não constava nessa lista, não consta nessa lista. E aí? A mesma coisa, a mesma orientação, procure. Nós temos o arquivo morto e nós temos o setor de recursos humanos da prefeitura. E eu até queria pedir, nós estamos no fim do mês, os profissionais lá estão fechando a folha de pagamento, finalizando os contratos. Lembrando que vocês terão 15 dias. Eu pediria que vocês procurassem o Recursos Humanos a partir da próxima semana, porque eles estão assim muito sobrecarregados de trabalho. Eles não vão se negar a recebê-los, mas que até eu pensando aqui que esses dias eles estão muito sobrecarregados e se você puder, que se sentiu prejudicado, procurar só na próxima semana, seria melhor. Mas é a mesma orientação. Procure sua ficha financeira, preenche o requerimento e que a gente analisa e defere ou indefere. Agora já são 12 horas e mais 18 minutos, 12 e 18, né? Lembrando que a origem do precatório do Fundef aqui de Itapajé é exatamente lá do ano de 2015, né? Que foi deferido exatamente pelo juiz federal da 27ª Vara Federal, decorrente de uma ação judicial impetrada aqui pelo município de Itapajé no ano de 2006. Se eu não me engano, nesse ano, exatamente dessa ação movida pelo município, o prefeito era Dr. Kelsey Forte, né, aqui no município de Itapajé. E aí, exatamente no ano de 2015, né, veio a decisão favorável ao município de Itapajé. O valor inicial era R$ 29.338.124,80. Depois ficou correndo exatamente juros com relação a esses valores. Eu me recordo que chegou um momento que passou aqui de 35 milhões, né, que estava exatamente por conta dos juros que ia correndo esses valores. A maior parte desses valores, né, o maior percentual, o maior bolo desse recurso, ele foi gasto na gestão do ex-prefeito Dimas Cruz, aqui no município de Itapajé. E aí ficou, né, restou aí o valor total nesse momento, cerca aí de 12 milhões de reais. Desse valor restante, ainda tem um percentual que fica exatamente no fundo de reserva para futuros ou possíveis questionamentos judiciais. E ainda, com relação a esse percentual do que fica, ainda faz aquela divisão de 40-60, né? 40 para a educação, para investimentos em educação e 60 relativo exatamente aos profissionais da educação, né? Mas só para você ter a dimensão, eu diria, do prejuízo, né, que fica, porque o valor total inicial, sem contar os juros que correu depois disso,
se aproximando aí dos 30 milhões de reais. Boa parte, a maior parte desse valor foi gasto na gestão do ex-prefeito Dimas Cruz, ficou uma parcela ínfima, mas que pelo menos ao chegar nesse momento se sinaliza exatamente já essa proximidade, né, do período em que esses profissionais estarão recebendo esses valores. O nosso repórter Mário Almeida, ele conversou com o Dr. Cid Lira Braga, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a entidade que há muito tempo, há muitos anos, portanto, vem nessa luta também, né, e quantas audiências, quantos e quantos julgamentos, quantas e quantas viagens exatamente, né, com a comitiva responsável por fazer esse acompanhamento, na expectativa de que se chegue exatamente ao momento em que os profissionais possam ter acesso, possam receber esses valores. E o nosso repórter Mário Almeida conversou com o Dr. Cid, portanto, né, após a divulgação dessa relação provisória com os nomes e os valores, portanto, aos quais esses beneficiários terão direito. Vamos conferir. Doutor Cid, o trabalho da comissão do precatório avançou em relação ao levantamento de tempo de serviço, carga horária dos servidores do magistério que vão ser beneficiados com o precatório do Fundef. Inclusive, valores já foram divulgados. Como o SISPUME vê o avanço desse trabalho e também já com a perspectiva do desfecho dessa luta que perdura há muito tempo? Mário, nós ficamos assim com aquele sentimento de dever cumprido. Era assim como se fosse quase um peso que nós carregávamos nesse precatório. Embora quem tinha que pagar não era nós, mas a cobrança era muito grande em cima de nós. E uma luta de muito tempo, desde quando a gente teve nas viagens para Recife, Fortaleza, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, Assembleia Legislativa, então manifestação na rua, então foi muita luta, muito sofrimento. E a gente fica assim com aquele sentimento assim muito aliviado com relação quando a gente vê um resultado desse, já quase finalizando, esse valor que vai ser rateado de 6 milhões e 338 mil, era para ser 18 milhões, mas pelo menos alguma coisa vai ser rateado. O valor dos 6 milhões e 300 mil é o valor, inclusive a fundo de reserva, que o fundo de reserva dá 316 mil reais, 940. Tem ainda um valor que vai ser rateado mesmo, 6 milhões e 21 mil, e esses servidores que irão ser beneficiados. É bom aqui trazer aqui a memória, né? São 828 que estão nessa lista que foi divulgada pela comissão. Tem alguns servidores que trabalharam como contrato temporário no período 2001 a 2003 que não foi encontrado o nome desse pessoal, a comissão não encontrou o nome, porque era outra empresa que fazia essa folha de pagamento. Então ainda está tendo uma luta em relação a isso, para encontrar essas folhas de pagamento, para poder, desde o prazo de 15 dias corrido, contando de hoje, né, juntar lá na Secretaria de Educação para que a comissão possa fazer uma análise e alterar esses valores aqui, porque acrescentando mais nomes aqui, vai ser alterado aqui esses valores. São detalhes que acredito que vai ser resolvido, pelo menos boa parte deles, não vou dizer todos, mas que são lutas menores, mas também muito importante que a gente também está auxiliando esses servidores. É bom também lembrar que tem o precatório suplementar, que também já foi pedido na justiça para poder ser feita a liberação. Quando for liberado, vai ser feito o pagamento rápido, porque já sabe quem são as pessoas e também já sabe qual é a cota que pertence a cada pessoa. Então quem recebeu isso aqui vai depois receber outra parcela e não vai demorar muito. Pelo que a gente está observando, ele vai sair logo. Tá dependendo só um disparo do juiz, já foi liberado uma parte dos 20% para os advogados que entraram na época e outra parte, que é os 80% do município, que ainda falta ser liberado. É bom também dizer que os advogados que entraram na época não tem nada a ver com nós do sindicato, nós não somos advogados que entramos na justiça em relação a esse precatório aqui, então nós não vamos receber nada. Meu nome nem consta na folha de pagamento, nem como beneficiário, nem como advogado. Então não é isso que eu estou falando. Estou falando do complementar que ainda vai ser liberado. Doutor Cid, passado o prazo dos 15 dias para contestação, vocês me acreditam que de imediato haja a liberação desse pagamento tão esperado? Sim, Mário, é bom falar isso mesmo, que a prefeitura, dentro desse prazo de 15 dias, eles vão também fazer um decreto trazendo a mais detalhes ainda sobre o precatório. Que detalhes são esses? Aquelas pessoas que trabalharam na prefeitura, que não estão mais em folha de pagamento. Então falta um decreto ainda regulamentando isso, que deve ter um chamamento dessas pessoas. Pessoas que são aposentadas, provavelmente vai ser depositado na conta deles
deles que a Capes tem. Mas aquelas pessoas que faleceram, por exemplo, essas pessoas aí, provavelmente vai ser preciso entrar na justiça em relação a isso. E vão receber, mas vai ser depois disso aqui, porque vai depender da decisão judicial. Tudo isso não atrapalha o trâmite do processo após os 15 dias? Não atrapalha. Isso que o que já aconteceu com o precatório do Estado, que aconteceu com o precatório de outros municípios. Eles pagaram as pessoas que já estavam em folha, que tinham as contas, e essas pessoas que eram os herdeiros, eles recebem em um segundo momento. E não vai esperar a habilitação deles para pagar esse primeiro aqui. Então isso aí não vai impedir. Como também não vai esperar sair esse precatório de Itapipoca, esse precatório suplementar, para pagar isso aqui. Não depende de uma coisa da outra. Vai ser pago logo isso aqui pelo procedimento que está sendo adotado. Deve sair depois de 15 dias, logo depois deve ser feito já o pagamento desses servidores aqui. Agora já são 12 horas e mais 25 minutos, 12h25. Lembrando a você que a relação completa, né, você encontra acessando o nosso site fmatitude.com.br.